Xangô já era rei de seu próprio país, ficava ao lado do reino de Oxalá. Pai e filho se visitavam com muita frequência, mas Oxalá estava ficando mais velhinho. Foi avisado a ele que seria uma viagem muito difícil. Mas Oxalá, assim como a maioria das pessoas de mais idade, era muito teimoso. Oxalá então seguiu viagem até chegar no palácio do seu filho Xangô. Mas quando ele chegou, depois daquela viagem sofrível, todo sujo dos pés à cabeça, irreconhecível, os guardas do palácio de Xangô não reconheceram que era o pai do rei. E por mais que ele dissesse que era o pai do rei, ninguém acreditava nele, porque todo mundo sabia da fama do rei de andar sempre de roupas limpas, brancas e impecáveis. Oxalá então foi preso, levado para a prisão do palácio de Xangô. Xangô, obviamente, nem ficou sabendo disso, porque o rei tinha muito mais o que fazer, ele não ficava sendo informado de cada pessoa que era presa todo dia. 7 anos se passaram e Oxalá continuava na prisão. Durante esses 7 anos, tudo do reino de Xangô desandou. Ele começou a perder uma batalha atrás da outra, parou de chover, as plantações não cresciam, os animais não tinham mais alimentos, estavam morrendo aos montes, as mulheres não conseguiam mais ter filho. Xangô consultou um babalaô, e as palavras do babalaô foram certeiras. Se você quer que o seu reino volte a ser próspero como antes, vá até a prisão do seu castelo e liberte lá um velho senhor que está sendo preso injustamente. Xangô ficou assustado, logo ele, que é contra todo tipo de injustiça, lá na prisão mais escura, mais solitária e mais fria, ele deu de cara com o senhor seu pai. Tinha passado os últimos 7 anos sendo maltratado. Xangô imediatamente mandou que libertassem seu pai e cuidassem dele até que ele se restabelecesse. Ele foi banhado nas águas mais frescas para acalmar todas as suas dores. Foi alimentado com suas comidas preferidas. Recebeu todas as reverências e todos os pedidos de desculpa. E seu filho Xangô dançou diante dele o alujá. Ao final dessa grande festa em homenagem a seu pai, que Xangô chamou de Águas de Oxalá, tinha chegado finalmente a hora de enviar o velho rei de volta para o seu reino. Mas preocupado com a saúde de Oxalá, Xangô decidiu pessoalmente escolher quem receberia essa missão. Xangô chamou o general mais cuidadoso, mais habilidoso e mais hábil que ele tinha nos seus exércitos. O nome daquele jovem era Airá. Foi ele que recebeu a missão de levar nas suas costas Oxalá durante todo o percurso de volta ao seu reino. Meu nome é Thalita, eu sou professora por trás do projeto Fiapo de Ouro e eu visito escolas públicas de graça contando histórias dos orixás. Se você quer me convidar para sua escola, é só entrar em contato pelo WhatsApp. Eu preciso falar com um professor dessa instituição. Os bonequinhos foram feitos por mim, assim como bonequinhos de todos os outros orixás, e você pode encomendar o seu entrando em contato pelo direct. Esse vídeo chegou até você graças aos apoiadores do Fiapo de Ouro, e os nomes deles estão aqui nos comentários para você agradecer. Você também pode se tornar um a partir de R$5 mensais para ajudar esse projeto a continuar existindo e sempre crescendo. Axé! Mas então, te contar o babado que deu lá na casa de Xangô? Então, pra começar que Xangô, ele resolveu que ter uma esposa não era o suficiente, aí ele resolveu ter 3, porque uma não dava, ele precisava de mais problema na vida dele. Aí o que ele fez? Ele casou com Oxum, casou com Obá e casou com Yansan, que não tá aqui nos bonequinhos porque ela não tá enrolada no babado que deu nessa história aqui. O que deu? Xangô adora comer, não podemos julgar, inclusive todos nós gostamos, mas ele gosta de comer especificamente um prato que chama amalá. É particularmente uma delícia, não é para todos os gostos, é para quem tem personalidade, mas é feito de quiabo bem picotadinho, vem mais uns babados no meio. Enfim, Xangô adorava isso, adorava comer, isso era a comida preferida dele, que nem você gosta de estrogonofe, hambúrguer e sushi. Ele adorava. Só que de todas as 3 esposas dele, porque de novo, uma não era o suficiente, ele arrumou 3, de todas elas, quem fazia o amalá mais gostoso, maravilhoso, de comer lambendo os beiços, que Xangô comia e pedia mais 12 pratos, era Oxum que cozinhava. Quando ela fazia o amalá, era certo que Xangô ia comer ali pra base de 5 kg de amalá tranquilo. O que aconteceu? Obá começou a ficar com inveja, porque é isso que acontece quando você não trabalha ali um poliamor muito bem organizado, relacionamento muito equilibrado. O que aconteceu? Obá bateu ali o ciúme, ficou começando a ficar agoniada, ela ficou com um pulga atrás da orelha, ela não gostou, porque Xangô amava a malá que Oxum fazia, aí enchia ela de mimo, enchia de presente, enchia de joia. Também não podemos julgar, porque ela merece, ela é maravilhosa, ela é linda. Só que nessa Xangô ficava meio que mais apaixonado por Oxum. E Yansan não se abalava com isso, não tava nem aí, mas Obá se sentia meio de lado, não gostava, porque Obá amava, assim, ser uma esposa muito presente, ser uma dona de casa muito presente. Quando era pra ir pra guerra, ela também ia muito tranquila, mas quando era pra ser dona de casa, ela queria ser a melhor de todas também, né? O que deu, então? Obá foi lá pedir a receita pra Oxum, que nem quando você vai na casa da sua comadre, ela faz uma comida maravilhosa, tu vai lá pedir a receita. Ali que foi o erro, o único erro, coitada, mas ali que foi o erro da pobre da Obá. O que aconteceu? E logo quem, né? Ela foi pedir pra Oxum a receita. Pô, Oxum, me manda aí, por favor, a receita e tal, que você faz, que Xangô adora, fica maravilhoso, que não sei o que, ele adora, come milhões de pratos, que eu tô apaixonada em você, babando em você. Me passa a receita, só um pouquinho assim, pra fazer uma malá, pra ele gostar, pra ele me dar mais atenção, que tô ficando meio carente, ficando meio de lado. O Oxum falou, não, tranquilo, te passo a receita. É porque eu coloco um ingrediente especial, entendeu?
Eu preparo ali o amalá, tô ali picotando as coisinhas, botando quiabo, deixando ele delicioso. Eu coloco orelha. Orelha. Obá, assim como você falou, oi? Você põe o quê, mamãe? Como é que é? O negócio do... Hã? Oxum, tipo, não, é isso aí. Eu boto orelha. Eu corto um pedacinho na minha orelha e boto no amalá. Fica uma delícia. Xangô adora ali, uma parada ali dele. Não podemos julgar que é um costume diferente, né? Entendeu? Aí Obá falou, bom, por que eu duvidaria de Oxum? Quem sou eu pra falar que não? Cada um aí com seus métodos de cozinha, cada um com sua receita. Obá foi pra cozinha, Obá cortou o quiabo com o maior cuidadinho do mundo. Obá cortou um pedaço da orelha dela e botou na amalá. Ela botou essa comida na frente de Xangô na mesa. Xangô, coitado, ele sentou na mesa pra comer. Ele olhou pro pratinho dele, pra gamela dele pra comer. Ele deu de cara com um prato com um pedaço de orelha em cima. Foi Xangô, bateu o olho na orelha que o gorfo assim da refeição anterior voltou. Não tem nem como julgar, Xangô. Como é que você come vendo uma orelha de gente em cima do negócio? Xangô ficou desesperado, ficou agoniado, ficou transtornado. Deu um berro, falou, quem que fez esse negócio aqui? E Obá foi lá felizona. Foi na inocência para a tranquilidade. E ela foi falar, fui eu, sem orelha, sangrando, enfim. Fui eu, que fiz amalá, ficou gostoso? Eu recebi uma receita nova, dei uma testada. Ficou bom, meu amor, você gostou? Fiz especialmente pra você. Xangô achou, novamente, relacionamentos em poliamor com um diálogo fechado, sem equilíbrio emocional e tal. Xangô achou que ela tava zoando com a cara dele. Eu não posso nem julgar, acho que eu também assaria se alguém falasse, não, botei essa orelha especialmente pra você aqui no seu estrogonofe, ficou maravilhoso. Xangô achou que ela tava zoando a cara dele. E Xangô não gosta muito de levar o desaforo pra casa. Xangô expulsou Obá do reino. E a pobre da Obá foi lá, com a mãozinha dela, tampando a não orelha, a ausência de orelha no momento. E foi embora, sem entender nada. E Oxum, muito tranquila, assim, boatos que ela tava ouvindo ali atrás da porta. E foi isso. E aí, Xangô ficou com duas esposas. Ficou com o Yansan e com o Oxum. E Yansan continuava não ligando pra esse babado. Ela não se envolveu aqui nessa babado, nessa fofoca. Mas Xangô ficou revoltado, expulsou Obá do reino. Até hoje, nos terreiros, Obá se manifesta com a mão cobrindo a orelha. A dança dela também remete a essa história cobrindo a orelha. Ela é representada nas imagens e tal, em desenhos, em fotografias, em pinturas e não sei o que. Tudo com a mão tampando a orelha. E aí fica a lição que a pobre da Obá deixou pra gente, coitada, depois dessa experiência péssima. Porque assim, se você quer saber uma informação muito importante pra você, você não vai pedir essa informação pro seu inimigo. Você pede essa informação, você pergunta, você pede um conselho pra alguém em quem você confia. Obá foi inocente, nesse mundo, em alguns momentos não há espaço para inocentes. Fica aí, assim, isso foi o que chegou em mim, né? Assim como toda fofoca, às vezes tem versões diferentes, tem um babado a mais, um babado a menos. O que eu fiquei sabendo foi isso mesmo. Alguns de vocês já podem ter escutado que existe uma quizila entre Ogum e Nanã. Ogum sempre teve um status muito grande porque ele sempre foi responsável pelas ferramentas, inclusive as ferramentas dos orixás. Porque ele é o senhor do metal. Foi ele que deu aos homens a habilidade de moldar o metal, soldar o metal, trabalhar o metal, minerar o metal e poder fazer facas, instrumentos para agricultura, coisas para caçar, espadas para ir para guerra. É muito adorado, inclusive, pelos orixás, porque as armas de cada um deles também tinham sido feitas ou autorizadas por Ogum. E até para o sacrifício animal, que é muito importante nas culturas iorubá, também precisava da autorização de Ogum, porque o obé, a faca, também era um instrumento dele. Só que Nanã, uma das orixás mais antigas, tinha sido esposa de Oxalufã, não conseguiu engolir Ogum sendo mais adorado e mais importante que ela. Achava um desrespeito que ela, uma orixá tão antiga, uma ancestral, que representa a sabedoria e tudo, que ela fosse assim deixada de lado pela adoração de Ogum. E aí, só de birra, ela decretou que ela, seus filhos e seus adoradores não usariam mais ferramenta alguma de metal. E Ogum deu uma risada ligeiramente debochada e falou, você acha que vai conseguir viver sem uma faca, sem nenhum instrumento de metal? Como assim? E ela disse, pois não só acho como vou, inclusive nem para os sacrifícios em meu nome vão ser usados instrumentos de metal. Muitas casas seguem isso até hoje. Muitos filhos de Nanã também seguem esse preceito até hoje de não usar ferramentas de metal. Inclusive algumas entidades, alguns guias da Umbanda, que são do orixá Nanã, também seguem esse preceito. Essa orixá tem fama de doce, mas Onira, na verdade, era uma guerreira extremamente violenta. Ela era particularmente famosa pela crueldade, pela brutalidade com que ela derrotava seus inimigos. O problema é que ela não parou só no campo de batalha. Depois de muitas e muitas guerras em sequência, ela tomou gosto pela violência e adquiriu o hábito de perseguir guerreiros um atrás do outro, estando em guerra ou não,
e derramar o sangue de cada um deles. Esse comportamento dela começou a chamar atenção e causar preocupação. Então os outros orixás foram atrás de Orumilá para procurar alguma solução para o problema. Orumilá então assoprou uma grande quantidade de efum por cima dela, para acalmá-la, para esfriá-la. Sua roupa encharcada de sangue se tornou rosa claro. Esse tom aqui que a gente acha tão lindo e tão fofinho quando olha. Mas só o efum não daria conta de esfriar totalmente aquela orixá tão sanguinária. E perguntou para ela então: Onira, minha filha, por que você derramou o sangue de tantas pessoas em seguida? A guerra já terminou. Onira respondeu de forma sincera, como só suas filhas conseguem ser. Eu derramei todo esse sangue, meu pai, porque eu encontro a felicidade nisso. Eu gosto de ver o sangue escorrer das feridas que eu mesma abri. Para esfriar de vez essa orixá tão violenta, Orumilá ordenou que ela fosse viver na cachoeira, dentro das águas frias e calmas de Oxum. E para satisfazer e aplacar o seu gosto pela morte, ela recebeu a missão de ajudar Oiá a recolher os eguns e seu último suspiro. Olha para uma representação dela hoje e vê toda essa doçura, poucas vezes sabe que essa doçura foi na verdade o remédio encontrado para a imensa violência que existia na natureza dessa orixá. O meu nome é Thalita, eu sou professora por trás do Projeto Fiapo de Ouro. E esse vídeo chegou aqui gratuitamente até você graças aos apoiadores do Projeto Fiapo de Ouro. E você também pode se tornar um apoiador a partir de R$5 para garantir que esse projeto continue acontecendo e prosperando. Um beijo, axé. Diz a lenda que um dia Oxóssi saiu para caçar, com a missão importantíssima de trazer comida, alimento, sustento para sua aldeia. Mas ele chegou perto de um rio para poder beber água e se refrescar no meio da caçada, e deu de cara com uma moça muito bonita que se banhava. Oxum, linda como só ela era, se banhava ali dentro do rio. E Oxóssi imediatamente se apaixonou por ela. Também não dá pra julgar, né, pai? Ela também se apaixonou por ele. E ali eles passaram a viver juntos. Oxóssi se esqueceu completamente da missão de voltar pra sua aldeia com caça. E ali ficou de amores com Oxum. Como fofoca se espalha que nem fogo na palha seca, rapidinho a aldeia de Oxóssi ficou sabendo que eles tinham abandonado eles para poder ficar de amores com uma moça muito bonita que ele encontrou na beira de um rio. E foram todos atrás dele, armados até os dentes para se vingar. Oxóssi e Oxum precisaram fugir, e logo chegaram até a cidade de Queto, onde Oxum, com seu carisma e seus encantamentos, conseguiu fazer com que Oxóssi fosse coroado rei. Passou ele, então, a ser conhecido como o rei de Queto. Antes de Oxumaré nascer, Nanamburuque, a mãe dele, tinha tido um primeiro filho, que era o Baluayê. Mas como ele nasceu com muitas chagas no corpo, Nanã julgou que ele não era perfeito, não tinha uma aparência impecável e por isso não criou ele e o abandonou. Ele acabou sendo criado por Iemanjá. Então, quando Nanã engravidou pela segunda vez, aconteceu a profecia de que dessa vez ela teria sim um filho lindo e perfeito como ela desejava, só que ele não viveria perto dela. E aí nasceu Oxumaré, em forma de uma grande serpente que é o arco-íris, conectando o céu e a terra. É por isso, então, que ele nunca está realmente na terra, ele nunca está perto da mãe dele. Mãe de santo pediu para eu contar uma história de algum orixá. Ela me preparou com antecedência para não infartar aqui na frente de vocês, no meio na abertura da gira. Muito tempo atrás, os orixás caminhavam junto com a gente aqui na Terra. Eles foram homens e mulheres como nós. Pelo menos muita gente acredita nisso. Mas Yansan aproveitou o máximo possível esse tempo que ela passou aqui na Terra. Ela viveu um tempo com cada orixá. E com cada um dos orixás, ela aprendeu alguma coisa. Por exemplo, ela passou bastante tempo vivendo com Oxóssi. E com ele, ela aprendeu a caçar. E ela conseguiu uma pele de búfalo nesse tempo que ela viveu com Oxóssi. Uns anos depois, ela viveu um tempo com Exu. Com ele, ela aprendeu feitiçaria. Então, ela aprendeu a encantar essa pele de búfalo. Quando o Yansan vestia essa pele de búfalo, ela se transformava de fato em um búfalo. De vez em quando, dava saudade dela passear por uma cidade. Então, um dia, Yansan chegou na beirada de um vilarejo, tirou sua pele de búfalo, escondeu ali no matinho e foi para essa festa, nessa cidadezinha. Ela passeou um pouco por ali. Ela foi voltar para onde ela tinha guardado a pele de búfalo dela. Uma pessoa que tinha visto isso acontecer. Ogum estava ali na beirada da cidade, quando ele viu um búfalo enorme se aproximar da beira da cidade, tirar essa pele, e embaixo dessa pele ele viu a mulher mais linda que ele já tinha visto na terra. Ogum se apaixonou por Yansan na hora, e a primeira coisa que ele pensou foi que ele tinha que dar um jeito de casar com essa mulher. Mas como é que ele ia fazer para conseguir convencer a se casar uma mulher que gostava tanto da liberdade dela? Então Ogum pegou essa pele que Yansan tinha escondido ali e escondeu dentro da casa dele. Quando Yansan voltou para pegar a pele de búfalo dela,
ela deu de cara com Ogum, pedindo ela em casamento. Ela começou a perceber que para recuperar a pele dela, ela ia precisar realmente se casar com aquele homem, com aquele rei, inclusive, e passar algum tempo procurando a pele dela dentro da casa dele. Yansan se casou com Ogum. E o tempo foi passando. E Yansan começou de fato a gostar dele. Ela se apaixonou de verdade por Ogum. E ela teve com ele 9 filhos. Pra quem não queria casar realmente. Mas Yansan nunca esqueceu completamente o tempo em que ela era livre, o tempo em que ela podia correr por aí, o tempo em que ela podia viajar e ser quem ela queria ser. Um dia, as outras esposas de Ogum, começaram a se revoltar, porque ele era muito mais apaixonado por Yansan do que por todas as outras. Ele enchia ela de joias, enchia ela de carinho, e ela não ligava tanto assim, porque ela era apaixonada por ele, mas ela estava mais preocupada em procurar a pele dela ali pela casa. As outras esposas perceberam, na hora que ela achasse que ela tanto procurava, ela ia pegar essa coisa e ia sumir, e elas iam poder voltar a brigar entre si pela atenção do rei. Uma a menos, pra competir. Essas esposas de Ogum foram até um babalaô e perguntaram ao jogo de búzios o que era isso que Yansan tanto procurava e aonde que estava. O jogo de búzios explicou que era uma pele de búfalo que Yansan tanto procurava, que aquela esposa que o rei amava tanto estava procurando uma pele de búfalo que estava escondida ali num lugar muito específico da casa. Essas esposas, com a resposta, voltaram para casa, pegaram a pele de búfalo e sacudiram na frente de Yansan. Quando Yansan bateu o olho na pele de búfalo, ela ficou cega. Ela não viu mais nada, ela não queria saber de mais nada, ela não queria pensar em mais nada. Ela foi voando para cima da pele de búfalo e vestiu a pele dela na mesma hora. Ela se transformou em búfalo ainda dentro de casa. E ela saiu correndo, atropelando tudo que estava no caminho para reconquistar a liberdade dela. Tinha anos que ela não se transformava, que ela não provava aquela liberdade, que ela gostava tanto diante dela ter se casado, diante da vida dela ter mudado tanto. Mas tinha algumas pessoinhas vendo essa cena acontecer. Os 9 filhos de Yansan estavam parados na frente da casa, vendo a mãe ir embora. Onde vocês se transformassem num búfalo, vocês entenderiam assim a sensação. Yansan, já transformado em búfalo, tirou seus 2 chifres e entregou para o filho mais velho. Ela explicou para ele: eu preciso ir viver a minha história. Eu preciso da minha liberdade. Foi assim que eu sempre vivi. Mas eu amo vocês e eu não vou deixar vocês sozinhos. Se vocês precisarem de mim, quando vocês precisarem de mim, batam esses chifres. E onde quer que eu esteja, eu vou vir em socorro de vocês. É isso que acontece até hoje, quando a gente bate os chifres e Moyoyá vem em socorro da gente. Xangô sempre foi um grande apreciador de festas e banquetes. Dizem algumas línguas por aí que ele era até um pouquinho exagerado. Certa feita, ele convidou todos os orixás para uma festa linda lá no Orum, um grande banquete celebrando a vida de todos eles. Mas um orixá foi deixado de fora, pelo seu perfil tímido e mais reservado. Obaluayê não foi convidado para a festa que Xangô deu. Obaluayê, sofrendo por ter sido novamente rejeitado e esquecido, deixou sua fúria correr livre ao redor do mundo, soltando uma praga sobre a humanidade. Homens e mulheres, meninos e meninas, idosos e recém-nascidos, todos sofriam com a pele coberta de chagas. O reino inteiro de Xangô sofria com a praga solta por Obaluayê. O rei foi procurar uma babalaô, e o jogo lhe respondeu que aquilo tudo estava acontecendo pela injustiça que ele tinha cometido, por não ter convidado Obaluayê, o senhor da terra, o senhor da cura e da doença, para sua festa. Xangô, então, para reparar o erro cometido, convidou todos os orixás novamente para uma outra festa. Mas dessa vez ele não mandou que todos viessem até seu palácio. Ele mandou todos até a choupana de Obaluayê e ordenou que cada um levasse seu prato predileto. Todos os orixás, um por um, se colocaram em fila, cada um com seu prato preferido, na frente da choupana de Obaluayê. Um por um, eles se prostraram ao chão, reconheceram a soberania do Senhor da cura e da doença e pediram humildemente que ele saísse de sua choupana e que retirasse a praga que tinha se instaurado sobre a humanidade. Somente então, depois de ver todos os seus irmãos pedindo pelo seu perdão, Obaluayê decidiu retirar a praga e ordenou que todas aquelas comidas fossem sim transformadas em um grande banquete, em uma grande festa em sua homenagem, mas não dentro de sua casa, e sim do lado de fora, na rua, onde todas as pessoas pudessem também comer e partilhar do alimento. Esse acontecimento que o Olubagé, o banquete do rei, celebra em todos os nossos terreiros. É uma comemoração pelo ato de estarmos vivos, por termos o que comer, por termos alimento para compartilhar com os nossos irmãos. As comidas de todos os orixás são disponibilizadas para que todos comam, um pouquinho de cada prato.
é hora de fazer cara feia, não é hora de escolher o que você vai comer, é hora de ser grato pelo alimento. Iemanjá não é o orixá do mar, mas não precisa ficar irritado comigo nos comentários não. O nome de Iemanjá em Yorubá, que é a língua dos povos que primeiro cultuaram ela, significa mãe dos peixes. Iemanjá é louvada pelos pescadores em rios, tanto que Odoiá, a saudação dela, significa mãe do rio. Quem reinava no mar era Olokun, mãe de Iemanjá. Iemanjá, depois de ter sido maltratada por seu marido, decidiu recorrer à casa da mãe. Mas durante essa jornada, voltando para a casa da mãe, Iemanjá foi perseguida pelo ex-marido muitas e muitas vezes. Até que sua mãe, por piedade, a transformou num rio, para que ela parasse de ser perseguida. Mas ainda assim, continuou seu caminho até a casa de sua mãe. Ela desviou de montanhas, ela atravessou florestas, ela desceu ladeiras e mais ladeiras, percorreu longos e longos quilômetros, mas conseguiu eventualmente chegar na casa da sua mãe, chegar no mar. E é por isso, segundo essa lenda, que todo o rio desemboca uma hora ou outra no mar, por mais obstáculos que ele enfrente, porque essa obstinação de Iemanjá de chegar até a casa de sua mãe. O meu nome é Thalita, eu sou professora por trás do projeto Fiapo de Ouro e eu visito escolas públicas, principalmente no Rio de Janeiro, para contar as histórias dos orixás, de graça. Para me convidar para sua escola, é só você entrar em contato aqui pelo perfil. Eu só preciso que um professor confirme a visita. Essa bonequinha foi inteiramente feita por mim e você pode encomendar uma igual ou do orixá que você quiser, através do perfil também. Esse vídeo chegou até você graças aos apoiadores do Projeto Fiapo de Ouro. Os nomes deles estão aqui nos comentários em agradecimento. Você pode também apoiar a partir de R$5 mensais, para poder garantir que esse projeto vai continuar existindo e crescendo. Axé! Oxaguian é um dos orixás que vestem branco, e ele é um grande apreciador de inhame. Inclusive, significa o orixá que come inhame pilado. Inclusive, inventou o pilão para tornar o consumo desse alimento mais fácil. E no reino de Oxaguian, todo mundo apreciava muito o inhame. Só que aconteceu um problema nas plantações, veio uma seca, deu ruim lá e a produção de inhames começou a dar uma baixada. Então Oxaguian ficou desesperado com a fome chegando ali no reino dele e foi consultar um babalaô. E aí ali jogando os búzios, ele fez umas oferendas e recebeu o conselho de falar com um ferreiro muito conhecido, dono de uma forja muito importante, chamado Ogum. Porque Ogum não é apenas um guerreiro, foi ele que forneceu o segredo de moldar o metal pra gente, lembra? Ferramentas para agricultura, para caça e para guerra. Indo lá para conversar com Ogum, Oxaguian explicou o problema e Ogum fez para ele várias ferramentas para melhorar a agricultura. Enxada, ancinho, foice, arado, um monte de ferramentas que até então não se conhecia. Oxaguian levou aquelas ferramentas todas de volta para o seu reino, mostrou para os seus súditos como usar e as plantações voltaram a bombar que nem estavam antes. A plantação de inhame, ó, direto pro topo. Oxaguian voltou e deu uma festa enorme em homenagem a Ogum, agradecendo muito por aquele serviço. Desde então, esses dois orixás se tornaram muito amigos. A gente sabe que Oxum era casada com Xangô, né? Mas acontece que em determinado momento, Oxum começou a se apaixonar por Oxumaré, porque ele era muito encantador e muito bonito, ele sempre andava vestido com as melhores roupas e cheio de joias. E aí Oxum começou a ficar com os olhinhos brilhando para Oxumaré. Xangô, obviamente, bastante ciumento, nem um pouco feliz com a situação, foi lá resolver e desafiou Oxumaré para um duelo. E eles lutaram por 3 dias e 3 noites, Oxumaré e Xangô, os dois guerreiros muito habilidosos. Só que Oxumaré ainda tinha vantagem de, pelo menos, se transformar em cobra de vez em quando para conseguir se esquivar os ataques de Xangô. Mas Xangô tinha como experiência todos os anos que ele tinha de batalha, né? No final daqueles 3 dias e 3 noites, acabou que Xangô levou a melhor e feriu mortalmente Oxumaré. Mas enquanto ele morria, Olodumaré teve pena dele e acabou decidindo transformar ele em orixá. E assim, quando ele chegou ao Orum, ao céu, ele recebeu a missão de conectar o céu e a terra através do arco-íris. Esse então foi retirado do livro Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi, e eu nunca tinha ouvido falar dele. Que outra história você conhece de Oxumaré? Pode contar aqui embaixo para eu gravar. Uma das únicas certezas que a gente tem nessa vida é que pertence apenas a Olodumaré, o segredo de como prever o destino. Ele faz isso através do jogo de Fá, dos búzios e do Obi. Mas ele ensinou para o seu filho Obatalá como prever o destino dos homens usando o jogo de 16 búzios. E Obatalá sabia da preciosidade desse segredo, e por isso não compartilhou ele com mais ninguém. Dia após dia, todos os orixás se ajoelhavam diante de Obatalá, implorando que ele lhes dissesse o segredo para ler o destino dos homens através dos búzios, mas ele nunca quis compartilhar com ninguém. Um dia, cansado de seus deveres, Obatalá decidiu se banhar às margens de um rio refrescante que tinha ali por perto. O senhor do pano branco tirou suas vestes impecáveis, dobrou-as cuidadosamente na margem do rio e entrou nas águas. E enquanto ele estava lá distraído, se banhando nas águas do rio, Exu, um rapaz travesso que passava por ali, pegou todas as peças de roupa do velho orixá e as levou embora com ele. Quando Obatalá se deu conta de que as roupas dele não estavam ali onde ele tinha deixado, o pânico tomou conta do velho orixá.
Como é que o mais velho de todos os orixás, como que o rei dos orixás, ia andar por aí sem roupa? E ele começou a gritar desesperado, pedindo ajuda de alguém que estivesse passando por ali que pudesse ajudar ele e ir correndo atrás de Exu para pegar as roupas dele. Para a sorte dele, tinha alguém passando por ali. Oxum, que vivia ali naquele rio, escutou os gritos de socorro e veio ajudar o velho orixá. Mas claro que tudo tem um preço e tudo tem uma condição. Oxum determinou que ela ajudaria sim o velho orixá, desde que ele lhe ensinasse a ler o destino das pessoas através do jogo de búzios. O Batalá era teimoso assim como Oxum, e de primeiro ele não quis passar o segredo que tinha recebido de Lodumaré. Mas naquela situação ele não tinha saída. Como é que o velho orixá ia sair por aí sem roupa? E assim foi feito. Assim foi decidido. E assim Oxum foi atrás de Exu para poder recuperar as roupas do velho Batalá. Através do charme que só Oxum tem, ela conseguiu convencer Exu a lhe devolver as roupas do velho orixá, sem uma manchinha sequer. E assim que o Batalá teve suas vestes brancas impecáveis de volta, ele cumpriu sua parte do acordo e ensinou Oxum a ler o destino dos homens através do jogo de 16 búzios. A habilidade do jogo de Ifá, apesar disso, continua apenas com o Lodumaré, e somente os babalaôs de Ifá têm a permissão até hoje de interpretar o destino dos homens através desse jogo. A maioria de vocês já deve conhecer o Itã, em que Pai Oxalá vai visitar o reino de seu filho Xangô e acaba por engano preso nas masmorras durante 7 anos. Depois desse tempo, Oxalá consegue sair dessa masmorra, mas essa história tem uma segunda parte. Como Oxalá ainda estava muito fraco, afinal ele já era um senhor de idade e tinha ficado preso, tinha tido as pernas quebradas, tinha ficado mal alimentado naquelas masmorras durante aquele tempo inteiro, o rei Xangô escolheu seu guerreiro mais inteligente, mais esperto e mais habilidoso para acompanhar seu pai Oxalá na jornada de volta até seu reino. O nome desse guerreiro tão nobre e tão habilidoso era Airá. Durante todo o trajeto de volta do reino de Xangô até o reino de Oxalá, onde a sua esposa Iemanjá estava esperando por ele esses anos todos, Xangô Airá carregou Oxalá nas costas durante o dia. Afinal, Pai Oxalá já era um senhor de idade, tinha tido suas pernas quebradas, tinha passado 7 anos em uma masmorra e não tinha condição de andar caminhando de volta aquele tempo inteiro. Durante o dia, Airá carregava Oxalá em suas costas e durante a noite eles paravam, faziam uma fogueira e Airá ficava trocando histórias com Oxalá. Durante esse trajeto, os dois acabaram ficando muito próximos e pegaram uma amizade muito forte. Tanto é que até hoje, Airá é a qualidade de Xangô que come com Oxalá. Legal. O nome dela é Oxum. Oxum era a rainha. Ela era uma das esposas de Xangô. Uma das esposas porque ele tinha 3 esposas. Naquela época e naquele povo, a cultura era que um rei poderia ter mais de uma esposa. Ele era casado com Oxum, com Iansã e com Obá. As 3 eram importantes e as 3 eram esposas dele. Xangô, Iansã e Obá gostavam de lutar. Eles gostavam do campo de batalha. Mas Oxum era diferente. Ela não sabia lutar com espadas. Só que aconteceu de que Xangô, o reino dele, estava passando por uma época mais complicada. Eles estavam em guerra. E tinha um exército inimigo que estava para atacar o palácio. Então Xangô virou para suas 3 esposas e disse: pode ser que o nosso palácio seja atacado por um exército inimigo. A gente precisa se proteger. Vocês 2 sabem lutar. Vocês 2 têm suas armas, têm suas espadas. Vocês são guerreiras habilidosas. Vocês podem ir comigo para o campo de batalha. Mas Oxum não sabe lutar. Você, Oxum, não vai ficar protegida aqui sozinha no palácio, só com as suas criadas que cuidam de você, das suas roupas, das suas joias, que te ajudam a pentear os cabelos. Eu vou ter que levar os soldados comigo para poder ir para a guerra. Mas Oxum, além de muito bonita, além de muito vaidosa, era muito teimosa. Oxum virou para Xangô, para Obá e para Iansã e falou: tudo bem, vocês sabem lutar com armas. Vocês têm a forma de vocês para se protegerem. Eu vou ter a minha forma de me proteger e de proteger o nosso palácio. Eu não vou sair daqui de jeito nenhum, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Vocês podem ir para a batalha, podem levar todos os soldados, vou ficar eu e as minhas criadas aqui. E no dia seguinte ele partiu. Ele levou as suas 2 esposas guerreiras, Iansã e Obá, e levou todos os soldados do reino. Pouquíssimo tempo depois de Xangô ter ido embora com o exército, uma das criadas de Oxum veio desesperada até os aposentos dela, até o quarto da rainha. Majestade, tem um exército gigantesco vindo na direção do palácio. Não ficou ninguém para proteger a gente, não tem uma espada, não tem um estilingue. Oxum reuniu todas as criadas dela e falou: eu tenho a solução. A gente vai adotar uma estratégia diferente, porque a gente não luta. Então a gente vai preparar um banquete para poder oferecer uma oferta de amizade e de paz para esse exército. E assim, eles vão entender nossa amizade, não vão nos atacar e a gente vai ficar em segurança. Assim, as criadas de Oxum fizeram.
Elas fizeram um banquete exatamente como Oxum tinha mandado. Quando Xangô voltou da batalha, ele encontrou Oxum sentada na cabeceira da mesa, linda, com o turbante mais bonito que ela tinha, com os brincos de ouro mais brilhantes que ela tinha, com o vestido amarelo mais lindo que ela tinha. E todo o exército inimigo estava sentado à mesa junto com ela, morto. Como? Botaram veneno, na comida! Oxalá, ele era casado com uma senhora muito sábia, mas também muito rabugenta. Sabe quando a mãe de vocês fica muito irritada com alguma besteira que vocês fazem? Ela fica reclamando, muito. Parece que ela nunca mais vai parar de falar. Vocês não devem saber isso porque vocês não fazem besteira, com certeza. Então, a esposa de Oxalá se chama Nanamburuki. Ela era assim mesmo. Ela era assim, rabugenta com todo mundo. Com os filhos, mas com o marido também. E Nanã era a senhora de tudo que acontece depois que a gente morre. Depois que a gente sai desse corpo físico aqui. Das almas, dos espíritos. Ela tinha meios mágicos de conversar com esses espíritos. Parecido com o que a gente faz aqui. A gente não conversa com o espírito. Tava ali a vovó, que a gente conversa com o espírito. As crianças que estavam aqui brincando, que são espíritos. Nanã, naquela época, era a única pessoa que conseguia conversar com esses espíritos. Só que Oxalá ficou com inveja disso. Porque ele era o orixá, que era líder de todos, e ele não tinha autorização para falar com os espíritos, só a esposa dele. Eu achei ótimo, vocês acharam ótimo? E aí, Oxalá tentou enganar Nanã. Enquanto Nanã estava fora de casa, Oxalá foi lá, pegou as roupas de Nanã, se vestiu igual a ela, para fingir que era ela, e aí, fingindo que era ela, ele queria tentar conversar com os espíritos. E ele tentou fazer isso. Mas enquanto ele estava ali tentando falar com os espíritos, Nanã chegou e encontrou ele usando as roupas dela, tentando roubar os segredos dela, de conversar com os espíritos. Aí Nanã ficou muito brava com ele. E Nanã, como punição, ela fez com que Oxalá vestisse para sempre roupas de mulher, roupas femininas. Quando a gente vai ali dentro do quarto do santo, vocês sabem que ali nas quartinhas de louça tem o quê? E nos assentamentos tem o quê? Uma representação dos orixás, né? Eles moram aqui no nosso olho, na nossa cabeça. Eles cuidam aqui da gente o tempo todo. Mas nas louças tem uma representação deles. As quartinhas que tem alça são as quartinhas das mulheres, das Iabás. Iansã tem quartinha com alça, Iemanjá tem quartinha com alça. As quartinhas dos homens não tem alça, não tem bracinho. Mas as quartinhas de Oxalá tem alça. O AD, aquela franjinha, vocês já viram imagem ali das Iabás, com a franjinha no rosto? Tem imagens de Oxalá com o AD na frente, porque é uma roupa feminina. A saia dele tem mais roda do que as outras, porque ele é representado com roupa de menina. Ogum era um guerreiro, era o guerreiro. E ele fazia questão de ir pro campo de batalha junto com os soldados dele. Ele não queria ficar de boa no palácio enquanto todo mundo se ferrava no campo de batalha. Ele fazia questão de ir junto, pegar a arma junto. Só que aconteceu de Ogum desaparecer no campo de batalha. No meio daquele monte de soldado pra lá, soldado pra cá, Ogum desapareceu. Todo mundo pensou que Ogum tinha morrido. E quando o rei morre, quem é que assina o reino? O príncipe, o filho dele. Se passaram 7 anos. 7 anos depois de ter desaparecido, Ogum voltou, porque ele não tinha morrido, ele só tinha desaparecido no meio da batalha, no meio da guerra, num país estrangeiro. Ele ficou 7 anos tentando voltar para a cidade dele. Ogum botou um pé dentro dos portões da cidade dele, da cidade que ele tinha fundado, e passou uma pessoa assim pela rua, uma pessoa que morava lá no reino de Ogum. Só que essa pessoa gritou para ela: "Ei, o rei está de volta, me leva pro palácio." E a pessoa não olhou para ele, cumprimentava a pessoa ficava só parada, muda, de cabeça baixa, sem olhar na cara dele, sem falar com ele. A primeira pessoa, Ogum deixou passar. A segunda pessoa, ele foi irritado. A terceira, ele puxou a espada dele e degolou. Ele cortou a cabeça. E assim foi com cada pessoa que cruzou o caminho de Ogum depois dele. Quando Ogum chegou na porta do castelo dele, ele estava coberto de sangue dos pés à cabeça. Porque todas as pessoas que apareciam, nenhuma delas falava com ele, nenhuma delas levantava a cabeça. Ogum entrou no palácio e encontrou o filho dele, governando o reino. E o filho de Ogum se emocionou, porque ele achou que o pai tinha morrido. Esses anos todos, ele achava que não tinha mais pai. Ele se emocionou e correu para abraçar o pai. Mas Ogum
Pai, aquelas pessoas estavam em silêncio e hoje é o feriado quando eu decretei o seu nome. Eu ordenei que todos os anos, no dia de hoje, que é o dia que o Senhor desapareceu e o dia que a gente achou que o Senhor tinha morrido, nesse dia todo mundo deveria ficar em silêncio, de cabeça baixa e sem sorrir. Cada uma dessas pessoas estava em silêncio em respeito ao Senhor. Eu senti um peso, um arrependimento. A espada dele agora parecia que pesava uma tonelada. Olodumare criou o mundo, mandou Oxalá criar a humanidade, por aí vai, e foi distribuir para todos os orixás onde cada um ia morar, o que cada um ia fazer. E Iemanjá ficou com o fundo do mar. Só que o mundo tinha acabado de ser criado, não tinha quase nada no fundo do mar. Tinha areia, pedra, água e ela. E ela começou a se sentir muito sozinha. Então ela foi reclamar com Oxalá. Ela falou, olha só, eu tô sozinha lá no fundo do mar. Não tem ninguém pra eu conversar, ninguém pra eu cantar, ninguém pra eu dançar. Eu quero filhos. Cria aí um filho pra mim, pra eu poder ter companhia lá no fundo do mar. E Oxalá tocou a barriga dela e Iemanjá deu à luz a todas as estrelas que existem até hoje lá no céu. Só que as estrelas todas foram ficar no céu. Então a Iemanjá continuava sozinha. Então ela foi reclamar de novo com Oxalá. Mais irritada ainda. Falou no ouvido dele. Ele tocou de novo na barriga dela. E dessa vez ela deu à luz a todas as nuvens. Só que as nuvens são leves. Então todas elas flutuaram desde lá do fundo do mar até o céu. E também ficaram longe dela. Aí Iemanjá foi revoltada, foi de volta para Oxalá e falou no ouvido dela de novo. Dessa vez Oxalá resolveu de vez fazer a vontade dela então. Ele tocou na barriga dela e Iemanjá deu à luz a todos os peixes que vivem até hoje no fundo do mar. Iemanjá, no Yorubá, quer dizer mãe cujos filhos são peixes. Mãe de peixes. Ela tinha falado tanto na cabeça de Oxalá que ele tinha ficado louco. Sabe quando vocês fizeram alguma besteira? A mãe de vocês dá uma bronca, não para nunca mais de falar? E vocês começam a ficar irritados. Foi mais ou menos assim. Então Iemanjá bateu ali a culpa, bateu o arrependimento e ela resolveu cuidar de Oxalá. Ela deu várias comidas gostosas pra ele, ela cuidou da cabeça dele, ela lavou a cabeça dele com água do mar e ela conseguiu restabelecer ali o ori dele, como a gente chama a nossa cabeça, tinha ficado louco. E ela conseguiu fazer melhorar, ela conseguiu cuidar do ori dele. Oxalá, para agradecer a ela e para que ela parasse de ficar reclamando que ela não tinha filho, ele disse para ela: você a partir de agora vai ser a mãe de todos os oris, você vai ser a mãe de todas as cabeças. Além de você ter seus filhos peixes, você vai ser a mãe, a pessoa que vai cuidar de todas as cabeças, da mente de todas as pessoas que eu tô criando aqui que vão morar na Terra. Hoje prometemos, com a força do coração e do sangue, não contar vitórias, não contar segredos, não contar nem aos próprios irmãos. Só o céu pode saber tudo. Ouça nossos pedidos e abençoe conforme merecemos. Obará Meji me ouça. Obará Meji nos ouça. O pai de Obará teve 16 filhos, e de todos eles, Obará era o mais pobre. Era o único que não tinha riquezas. Enquanto seus 15 irmãos viviam em casas confortáveis e espaçosas, tinham várias esposas, várias cabeças de gado e plantações abundantes, Obará vivia humildemente com sua esposa em um casebre, sem gado nenhum e apenas com uma plantaçãozinha ele usava para se alimentar. Era costume que os irmãos de Obará todos se reunissem na casa do pai para poder almoçar. E assim foi feito. Mas dessa vez, os irmãos de Obará decidiram não convidá-lo, porque ele era muito pobre, porque ele não tinha a mesma classe que os outros, porque ele não deveria merecer se sentar à mesa junto com eles. E assim fizeram. Os 15 irmãos de Obará foram até a casa do pai, sentaram-se à mesa e cearam confortavelmente. Quando eles estavam se retirando, o pai deles entregou a cada um uma abóbora de sua plantação. Nenhum deles precisava de uma abóbora, então eles acharam um presente muito medíocre. De todos os presentes que o pai deles podia dar logo uma abóbora. Então algum deles lembrou de repente deixar as abóboras na casa de Obará, que era muito pobre e sempre aproveitaria qualquer comida. Então foram uns 15 até a casa de Obará para lhe entregar as abóboras. Mas Obará fez questão de não se despedir deles na porta. Ele recebeu os 15 irmãos em casa, ofereceu para ele toda a comida que ele tinha disponível. Todos os 15 sentaram à mesa e comeram fartamente. E se despediram, deixando apenas as 15 abóboras ali, sem que Obará e sua esposa tivessem mais comida alguma para comer naquele dia. Mais tarde, já que toda a comida tinha acabado, Obará e sua esposa sentiram fome, então ele pegou um facão e abriu a primeira abóbora. E qual foi sua surpresa, quando dentro da abóbora ele encontrou joias preciosas, brilhantes e raríssimas. E assim foi com todas as outras abóboras. O primeiro impulso de Obará foi comemorar e contar para sua família, esbanjar toda aquela riqueza que agora ele tinha. Mas ele lembrou de um detalhe muito sábio.
Enquanto as abóboras eram apenas abóboras, seus irmãos ricos não as queriam e entregaram para ele que era miserável. Mas a partir do momento em que soubessem que dentro daquelas abóboras havia muita riqueza, eles iam voltar, querendo cada um buscar sua abóbora, querendo dizer que deram um presente que na verdade era deles. Obará então decidiu fazer segredo, guardar silêncio e não contar sua vitória, não contar sua riqueza a quem quer que fosse. Alan e Oxalá tiveram um filho. Essa criança nasceu toda machucada, com o corpo coberto de feridas que doíam muito, que não saravam. E o neném chorava o tempo todo. Mesmo aquele conhecimento todo que ela tinha, ela não conseguia fazer ele parar de chorar. Não conseguia fazer ele melhorar. Ela levou o bebê no colo, à beira da praia, deitou a criancinha na areia e foi embora. Iemanjá escutou o bebê chorar e foi ver o que era. Pegou ele no colo e carregou ele para dentro da água do mar. E a água salgada curou a ferida. Ela criou o Baluayê. Quando ele cresceu, mesmo já tendo se curado das feridas, ele ficou com a cicatriz. Então ele passou a se cobrir sempre de palha. E um dia aconteceu uma festa muito bonita lá no Orum, lá no céu, onde os orixás vivem. Nenhuma das orixás mulheres quis dançar com eles, mas teve uma que quis. Ansã, que é a senhora dos ventos e das tempestades, que ainda não era casada com Xangô, estava solteira na pista, ela resolveu tirar o Mulu para dançar. Ela começou a girar em volta de Omulu. E como ela é a senhora dos ventos, essa agitação produziu uma ventania. O vento que ela produziu levantou as palhas que cobriam o corpo e o rosto de Obaluayê. Quando essa palha subiu, Iansã olhou para Obaluayê e ela viu o cara mais gato que ela já tinha visto na vida dela. O cara mais bonito que ela já tinha visto na vida. E bem na hora que as palhas levantaram, cicatrizes de Omulu se transformaram em pipoca. Quando a gente, na minha religião, quer pedir cura por alguém, a gente oferece pipocas para Omulu, para que ele possa ajudar essa pessoa. Mais uma história sobre Ogum, então. Essas ferramentas que Ogum está segurando aí no bonequinho dele são feitas de quê? É feito de ferro. Antes de Ogum, não existia ferro no mundo. Os orixás, cada um tinha a sua arma, mas elas eram feitas de metal mole. Os seres humanos e os orixás, quando eles viviam todos ali lado a lado no começo da humanidade, ninguém tinha ainda as ferramentas de metal, nem para caçar, nem para plantar, nem para guerrear. E a população começou a crescer muito, começou a ter muita gente. Quando tem muita gente, a gente precisa de mais o quê? De mais comida. Então os orixás precisavam limpar uma clareira, uma floresta. Precisavam derrubar algumas árvores para abrir espaço e poder fazer uma plantação. Alimentar aquele monte de gente que tinha nascido já. Todos os orixás, um por um atrás do outro, foram tentando limpar aquele espaço e cortar aquelas árvores. Mas o que eles tinham era feito de metal mole. O cobre, por exemplo, ele dobra, ele vai perdendo fio, ele não é afiado. Então não fazia nem casquinha na árvore. Ia lá 3 orixás, depois de tentar muito, eles tinham cortado um pedacinho de uma árvore. Um outro orixá, depois de tentar durante um dia inteiro, ele cortava um galinho de uma árvore. Naquele ritmo, eles não iam conseguir limpar aquele descampado, limpar aquela clareira nunca. E aí, por último de todos, foi Ogum. Ogum pegou as suas ferramentas de metal. Só ele tinha. Porque o Olodumare, o Senhor Supremo de todos os orixás, só tinha dado para ele o segredo de como minerar o ferro, de como manejar o ferro, de como fazer as ferramentas. Ogum foi com suas ferramentas de ferro e conseguiu, em um dia, limpar aquela clareira inteira, que todos os outros orixás não tinham conseguido em vários dias. Mas quando isso aconteceu, os outros orixás acharam meio suspeito. Eles viraram para Ogum e perguntaram para ele: olha só, a gente está tentando há um tempão, um por um, todo mundo foi lá tentar limpar a clareira, como é que você em um dia sozinho conseguiu limpar tudo? Mas Ogum de primeira sabia que se o Olodumare só tinha dado o segredo do ferro pra ele, era por algum motivo. Quando alguém conta um segredo pra gente, a gente conta por aí? A gente guarda o segredo, né? Então Ogum não contou de primeiro o segredo. E aí todos os orixás se reuniram e voltaram até Ogum com uma proposta. A ideia de fazer uma troca. Eles falaram pra Ogum: se você contar pra gente o seu segredo para ter ferramentas tão afiadas, tão fortes, a gente vai te tornar o rei dessa cidade aqui. Você vai se tornar o rei de Ire. Aí Ogum viu vantagem. Ogum montou a primeira forja, o lugar onde a gente trabalha com ferro. E ali naquela primeira forja, ele montou todas as armas. E ele não descansou enquanto ele não tinha dado uma ferramenta para cada orixá e para cada pessoa. Até que cada um, pelo menos, tivesse uma arma ou para guerrear, ou para caçar, ou para plantar. Xangô fazia questão de ir para o campo de batalha junto com os soldados dele. Só que dessa vez ele estava enfrentando um inimigo, um exército inimigo que era muito malvado, que era muito cruel. Então vários dos amigos de Xangô, vários dos soldados de Xangô já tinham sido capturados
inimigo e já tinham perdido a vida por causa desse exército inimigo. E Xangô começou a ficar desesperado, porque ele não sabia mais como é que ele ia fazer para ganhar aquela guerra. Então Xangô foi fazer o que muita gente faz quando a gente está desesperado. Ele foi rezar. Xangô subiu no alto da montanha mais alta que ele achou. Quando ele chegou lá em cima, ele foi rezar para Olodumare, que é o orixá senhor de todos os outros orixás, o orixá supremo. E ele foi pedir ajuda para ele, pedindo uma ideia de iluminação, uma ideia de como é que ele podia fazer para vencer aquela guerra. Porque ele tinha perdido vários soldados dele. E conforme ele foi rezando, ele foi começando a lembrar de cada amigo dele que já tinha perdido a vida por causa daquele inimigo. Ele foi começando a ficar com raiva. Sabe quando vocês vão ficando com raiva, joga a mochila para um lado, joga o tênis pro outro, dá um soquinho na parede, dá um berro? Essa raiva. Então Xangô começou a bater com um dos machados dele nas pedras ali em cima. E conforme ele ia rezando, ele ia lembrando dos amigos dele que já tinham morrido, ele ia ficando com mais raiva, ele ia batendo com mais força, até que começaram a sair faíscas ali de onde ele estava batendo com o ferro do machado nas pedras. E conforme ele ia ficando com mais raiva, ia batendo mais forte, as faíscas foram virando labaredas. E embaixo dessa montanha, onde Xangô estava ali rezando, estava o exército inimigo acampado, as barraquinhas deles, assim, dormindo assim, ó, tranquilos. As labaredas caíram lá de cima, em cima das barracas do exército inimigo. O fogo pegou em uma das barracas. Da primeira barraca passou para duas. Essas outras duas passou para mais 4. E todo o exército inimigo, todo o acampamento do exército inimigo pegou fogo. Quase todo o exército inimigo morreu nesse incêndio. Sobraram algumas pessoas desse exército inimigo. Esses inimigos que sobraram, os soldados de Xangô capturaram e levaram até ele, para ele decidir o que ele faria com essas pessoas. Pergunta para vocês: o que vocês fariam se vocês fossem Xangô com esses inimigos que vocês capturaram e já mataram os amigos de vocês? O que vocês fariam? Bem pacíficos, gostei, uma vibe bem tranquila. Xangô decidiu perdoar essas pessoas. Aquelas pessoas já estavam em guerra há um tempão, longe da família, longe de casa. Eles já tinham se machucado bastante no incêndio. Eles tinham perdido todos os amigos dele, do mesmo jeito que ele tinha perdido o amigo dele. Ele não precisava também matar essas pessoas. Xangô, depois disso, passou a ser reconhecido como o orixá da justiça. Porque ser o orixá da justiça não é a mesma coisa que ser o orixá da vingança. Oxum é uma das esposas de Xangô. Ele disse uma das, porque ele tinha 3. Yansan, Xangô e Obá, os 3 gostavam de estar no campo de batalha. Eles estavam em guerra. Cada um para liderar um exército num campo diferente. E aí eles se viraram para Oxum e avisaram: eu acho melhor você fugir do palácio. Você vai estar sozinha aqui, você não tem como se defender, você não luta. E ela bateu o pé no chão, ela falou: eu não vou sair do meu palácio, eu não vou sair de perto das minhas joias, eu não vou largar meu conforto por causa de guerra. Vocês que se danem, vocês que se virem, vocês que se resolvam, eu não vou sair da minha casa. Eles falaram: tudo bem, você se garante, você fica aí então, um beijo, tchau. Oxum ficou no seu palácio só com seus criados. Não deu nem uma semana que uma das criadas de Oxum chegou desesperada no quarto dela e disse: majestade, tem um exército imenso vindo em direção do palácio. Mas vocês acham que o Oxum ficou desesperado? Gente, por que vocês ficam nesse desespero? Relaxa. É o seguinte, vocês podem arrumar o nosso melhor salão de banquete, a gente arruma uma mesa linda, prepara um banquete, a gente oferece um banquete de paz. Ela mandou que as criadas mais bonitas servissem os convidados, que eram os guerreiros daquele exército. Ela serviu as melhores comidas. Quando Xangô, Yansan e Obá chegaram de volta ao palácio, eles encontraram Oxum sentado na cabeceira da mesa, com as suas melhores joias, e todo o exército inimigo sentado à mesa, morto. Naquele banquete de paz que ela tinha oferecido, Oxum mandou colocar veneno. E aí, com inteligência, Oxum conseguiu derrotar um exército inteiro sem levantar uma espada. Quando o mundo foi criado, coube ao Batalá a criação do homem. O homem foi criado e povoou toda a terra. Cada natureza da terra, cada mistério e cada segredo, foi tudo governado pelos orixás. Com atenção e oferendas aos orixás, tudo o homem conquistava. Mas os seres humanos começaram a se imaginar com os poderes que eram próprios e únicos dos orixás. Os homens deixaram de alimentar suas divindades. Os homens, imortais que eram então, pensavam em si mesmos como deuses. Não precisavam de outros deuses. O orgulho lhe subiu à cabeça. Cansado dos desmandos dos humanos,
a quem criara lá na origem do mundo, Obatalá decidiu viver com os orixás, no espaço sagrado que fica entre o Aie, a terra, e Orum, o céu. Obatalá decidiu ali que os homens deveriam morrer, cada um em um certo tempo, em uma certa hora, para lhes ensinar a humildade e a finitude da existência. Obatalá criou então Iku, a morte, e a encarregou de fazer morrer todos os humanos. Obatalá impôs, contudo, à morte Iku uma condição. Só o Lodumaré poderia decidir a hora certa de morrer cada homem, mulher e criança. A morte leva, mas a morte não decide a hora de morrer. O mistério maior pertence exclusivamente a Olorum. Oxalá foi o orixá que ficou responsável por nos criar, os seres humanos. A lenda diz que ele teve um pouco de dificuldade com o material para isso. Ele tentou criar a gente com água, mas a água não tem forma. Aquele ser humano se desmanchava. Ele tentou esculpir a gente em madeira, mas aquele ser humano ficava muito duro, não conseguia crescer e se desenvolver. Ele tentou criar a gente com o ar, mas o ar era invisível e também não tinha forma. Então aquele ser humano ficava muito influenciável. Por último, ele tentou criar a gente com o fogo, mas o fogo era muito rebelde, saía do controle muito rápido. Vendo essa dificuldade, a esposa dele, Nanamburuque, que era a senhora dos pântanos, pegou um pouco de barro do chão e entregou na mão dele. Mas tinha um porém. Nanã um dia ia precisar do barro dela de volta. Então nós, os seres humanos, só poderíamos ficar vivos por um determinado período de tempo. Para cada pessoa, esse período de tempo é diferente. Para alguns é mais comprido, para outros ele é mais curto, mas a única certeza que nós temos é que um dia todos nós vamos devolver o barro para Nanã. Nós um dia vamos deixar esse corpo físico aqui feito de barro e passar a viver no Orum com os nossos ancestrais. Aconteceu dessa moça aqui, aliás, dessa senhora aqui, que se chama Nanamburuque, ela teve um filho. Esse filho, algumas pessoas dizem que ele nasceu com várias feridas pelo corpo, com vários machucados, que não saravam de jeito nenhum. Algumas versões vão dizer que por causa desses machucados que o bebê tinha, Nanã se desesperou, porque ela não conseguia fazer esse bebê sarar, ela não conseguia curar as feridas dele, e que por isso ela não conseguiu mais lidar com o sofrimento daquela criança. E achando que ele ia morrer, ela decidiu amenizar o sofrimento dele, decidiu dar uma chance de sobreviver e entregar ele em algum lugar em que talvez alguém conseguisse encontrar e criar e curar tudo que ele tinha. Mas o que se sabe é que Nanã realmente carregou esse bebê até a praia, nos braços dela, deitou ele na areia, virou as costas e foi embora. Algumas pessoas dizem que é porque ela não conseguia curar as feridas dele, e outras pessoas dizem que é porque ele foi rejeitado por ter nascido com algum problema, e que aí caranguejos foram beliscar ele na praia, e que por isso que ele tinha machucados. Mas de uma forma ou de outra, as areias da praia ficavam muito perto da casa de uma outra pessoa. Mãe Iemanjá vivia no fundo do mar. E Iemanjá escutou um choro de bebê, um choro de criança. E ela saiu lá do fundo do mar e apareceu lá na praia para ver o que tinha acontecido. Ela viu aquele bebê chorando, cheio de machucadinhos, pegou esse bebê no colo e decidiu criar ele como filho dela. Decidiu a partir daquele momento que ela seria mãe dele, que ela ia adotar ele. Como muita gente é filho do coração. Muita gente tem uma mãe de onde nasceu e uma mãe que criou. Ela foi levando esse bebê pra dentro da água. Alguém aqui já entrou no mar ou na água salgada com algum machucadinho, um joelho ralado, caramba, e depois melhora, não melhora? Não vai sarar? Quando Iemanjá entrou no mar com aquele bebê, as feridas dele secaram. Sejam elas do caranguejo que beliscou, ou sejam elas do machucado porque ele já nasceu. E Iemanjá curou aquele bebê com o amor dela, só que ao lado de pegar aquele bebê para cuidar dele, ela já curou. Esse bebê cresceu e as feridas dele já tinham sarado, mas ainda ficaram as cicatrizes. Então ele passou a se cobrir com uma capa de palha. O nome dele é Obaloaê. E na minha religião, na Umbanda e no Candomblé, a gente pede ajuda para ele quando a gente quer curar uma doença. Ele se tornou o orixá da cura e da doença. Aconteceu uma festa lá no Orum e essa festa chamou todos os orixás, mas o Omulu era muito tímido, então todos os orixás estavam em roda dançando e o Omulu tinha vergonha de entrar para dançar junto com os outros. E como ele já se cobria com essas palhas, ele era muito misterioso, ninguém conhecia ele direito, todo mundo ficou meio sem jeito de chamar ele também para dançar, mas teve uma pessoa que fez questão de chamar ele para dançar. E Yansan viu ele lá no
cantinho, quietinho. E ela decidiu chamar ele para dançar junto com ela. Só que Yansan, ela é o orixá dos ventos e o orixá das tempestades. Só que uma coisa é a gente dançando, outra coisa é o orixá dos ventos dançando. E conforme Yansan foi girando em volta de Omulu, ela foi levantando um ventinho com as saias dela. E conforme ela começou a dançar mais rápido e a girar mais rápido, esse ventinho foi virando um vendaval, um vento muito forte, um redemoinho em volta de Obaloaiê. E quando Yansan deu um último giro na frente de Obaloaiê, a palha que cobria o rosto e o corpo de Obaloaiê levantou. Quando Yansan olhou para Obaloaiê com as palhas dele depois de terem voado, sabe o que ela viu? Ela viu o moço mais lindo que ela já tinha visto na vida dela. Na hora que essa palha levantou, as cicatrizes de Omulu desapareceram. As cicatrizes sumiram e de cada marquinha pulou uma pipoca. Tinha um pássaro gigantesco voando em cima do castelo. Ele era tão grande que metade da asa dele fazia sombra no palácio. Dentro do bico dele cabia uma pessoa inteirinha. Então Oxalá mandou 4 mensageiros para os 4 cantos do reino dele para achar os melhores arqueiros, os melhores caçadores. O primeiro arqueiro que chegou tinha 10 flechas. Ele parou na frente do palácio e mirou a primeira flecha. Ele errou todas as 10 flechas que ele tentou jogar no pássaro. Aí chegou o segundo arqueiro. O segundo arqueiro tinha 20 flechas. Mirou a primeira flecha dele, mirou e errou. A terceira, errou. A quarta, errou. Errou todas as 20 flechas. Chegou o terceiro arqueiro. Sabe quantas flechas o terceiro arqueiro tinha? 40 flechas. Ele parou na frente do palácio, com as 40 flechas dele, e mirou ali a primeira flecha. Mirou e errou as 40 flechas. Aí chegou o último arqueiro. O nome dele era Oxóssi. Quantas flechas que Oxóssi tem aqui? 50. Só tem uma. Ele parou ali quietinho na frente do palácio e ele mirou a única flechinha dele. Ó, uma só. Ele mirou no peito do pássaro. Mas antes de soltar essa única flechinha dele, ele falou baixinho, só pra flecha escutar. Ele falou assim, ó, que o peito do pássaro aceite meu presente. E soltou. Acertou. Acertou ou errou? Acertou. Acertou ou errou? Acertou. Acertou ou errou? Acertou. Ele acertou no meio do peito do pássaro. Aí o povo perguntou pro Oxóssi, mas vem cá, meu anjo. Chamaram lá o cara que tinha 10 flechas e errou todas. Chamaram lá o outro lá que tinha 20 e errou todas também. O outro lá tinha 40 também errou tudo. Tu acertou com uma flecha? Sabe o que ele respondeu? Pra quem sabe pra onde mira, basta uma flecha. Quando Olodumaré estava criando o mundo, ele dividiu entre os orixás o que cada um deles ia governar. Oxóssi ficou com as matas. Oxum ficou com as águas doces das cachoeiras. Ogum ficou responsável pelas estradas. Yansan passou a governar os ventos e tempestades. Xangô ficou com as montanhas e pedreiras. Nanã ficou com os pântanos. E Iemanjá ficou com o mar. Mas o mundo tinha acabado de ser criado, e lá no fundo do mar, Iemanjá ficava muito sozinha. Iemanjá foi até Olodumaré e pediu a ele que lhe desse filhos, porque ela queria ter companhia, alguém com quem conversar, com quem brincar, alguém para quem cantar, porque ela se sentia muito sozinha. Olodumaré então tocou na barriga dela, e Iemanjá deu à luz a todas as estrelas que brilham lá no céu. Mas as estrelas, por ficarem no céu, continuavam longe de Iemanjá, e ela continuava ficando sozinha. Então ela voltou até Olodumaré para reclamar de novo com ele e lhe pedir filhos. Olodumaré mais uma vez tocou a barriga dela, e Iemanjá deu à luz a todas as nuvens. Mas as nuvens são leves, e elas flutuaram do fundo do mar até o céu, então Iemanjá continuava sozinha. Pela terceira vez, Iemanjá foi até Olodumaré e lhe pediu filhos. Dessa vez, Olodumaré se virou para Iemanjá e disse: tudo bem, a partir de agora você nunca mais vai ficar sozinha no fundo do mar. Olodumaré tocou pela terceira vez a barriga dela, e dessa vez Iemanjá deu à luz a todos os peixes de todas as formas, todos os tamanhos e todas as cores,
que vivem até hoje nos mares, rios e lagos.